dia nesta manhã de quarta-feira, 6 de fevereiro de 2024, exatamente 8 horas e 43 minutos. Aqui estamos nós para propagar, para falar, para dizer do ID de Jesus. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o teu santíssimo nome e te clamamos em nome de Jesus. Fala ao meu coração, para o meu coração, com muita alegria, transmitir os corações que o Senhor preparou para ouvir a tua palavra neste dia de quarta-feira. Vem conosco, nos perdoa, nos capacita em Cristo Jesus e dá sabedoria como desta Salomão. Livro de Esther, capítulo 7, de 1 a 10. Antes leia em casa capítulo 16 de Marcos, versículo 15 e 16. Disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado." E o livro de Esther, capítulo 7, de 1 a 10, vai dizer assim: "Veio, pois, o rei Amã para beber com a rainha Esther. E no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que deseja, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino." Então respondeu a rainha Esther e disse: "Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E se ainda como servo e como servas nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei." Então falou o rei a Assuero e disse: "Rainha Esther, quem é esse e onde está este cujo coração instigou a fazer assim?" Respondeu a rainha Esther: "O adversário é o inimigo, e inimigo é este mau Amã." Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio e da casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã que se achava Esther. Então disse o rei: "Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa?" Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona ao rei, um dos eunucos que servia o rei: "Eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei." Então disse o rei: "Enforcai-o nela." Enforcaram, pois, Amã na forca que tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Pois é. Se você ler os versículos anteriores, vai ver que Amã selou um cavalo bem selado para desfilar com Mordecai, a mando do rei, porque Amã havia livrado o rei da morte. Mas aqui Mordecai era perseguido, ela e todo o povo, como disse Esther, perseguido por Amã, o seu povo israelita, por ser a Esther, a rainha israelita, e ele não gostava de Israel. Aí ele se levantou para que tudo viesse a dar certo, segundo ele, ia dar certo. Se levantou contra o povo, e a rainha foi beber com o rei e com ele, e lá lembrou-se de que o inimigo e mal ao povo era esse tal Amã. E o rei, enraivado, saiu lá para fora da casa, ficou lá e para cá, pensando o que iria fazer com Amã. E ainda veio Arbona, um dos eunucos, e disse: "Lá do lado da casa de Amã, uma forca que ele preparou para matar Mordecai, que havia livrado o rei da morte." E o rei disse: "Enforcai-o." Pois é assim, queridos, é assim que costuma acontecer. Quando o povo se levanta contra o povo de Deus, se levantava naquela época, Deus dava a vitória. E aqui Amã é enforcado, morreu, porque queria destruir a mulher do rei, a rainha Esther,
e o seu povo. Queria aniquilar, matarem. Mas Deus usou bravamente o rei Assuero para que nada disso acontecesse com a rainha Esther e com o seu povo. E quem acabou sendo castigado foi o servo. O rei tinha um servo chamado Amã, que era o seu confidente, era um homem de confiança, mas aquele que se levantou contra a rainha e acabou morto por falta de sabedoria. Não mexa com o povo de Deus, que será castigado. Deus é o Senhor do seu povo, Deus é o Senhor de toda a terra. Mas Amã não entendia isso e se levantou contra Esther. Bom dia.